príncipes, mas estamos falando da mesma pessoa, né? Claro, só tem um príncipe de copas aqui no tarô, não tem como sair ele de novo. Mas como sai aqui na questão do bloqueio e a carta da dor, então sai outro príncipe aqui no inconsciente mostrando que a dor está relacionada sim a esta pessoa, no caso, a energia masculina aqui, seria um homem. Olá, Leão! Bons ventos te trazem até aqui. Eu sou Thais das Almas e você está no canal Rosa do Oriente Ateliê. Vamos agora à leitura para Leão. E se você tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter ou muitos planetas no signo de Leão, no seu mapa natal, talvez a leitura ressoe com você. Então, vou embaralhar e tirar 10 cartas, a forma como eu me conecto com o tarô, trazendo aqui a energia de Leão para a mesa. Vamos montar a sua mandala aqui, Leão. Caso você precise agendar uma consulta particular, veja o primeiro comentário fixado. Lá tem o meu número. É só mandar uma mensagem que eu mesma respondo. Vamos lá, 7 cartas. Nossa, muitas cartas querendo vir aqui, ó. 8, 9, 10. Qual é o fundo do deck para Leão? As de ouros. Vamos ver as aberturas concretas na sua vida, Leão. Olha só. Nossa, quantos homens nessa mesa. Nenhuma princesa e nenhuma rainha. Olha, momento de trégua aqui, Leão. A trégua só faz sentido se existe um conflito prévio, um conflito ativo, né? Exatamente, porque senão não tem porquê falar dessa palavra trégua. No bloqueio aqui, provavelmente o conflito com um príncipe de copas, né? É com um homem nesta posição. A característica desse homem aqui me mostra um homem que traz muito acentuada a questão da individualidade, um certo egoísmo e alguém que tem bloqueios emocionais que não consegue mergulhar profundamente em relações. Então, existe algum conflito com relação a este homem. Não sei se esse homem é você, essa leitura também pode estar espelhada, mas adapte aí da melhor maneira possível, porque é uma leitura coletiva. Então, vem aqui a carta da dor no mental, né? Exatamente porque existe um conflito e não foi resolvido. E me parece que está longe de ser resolvido nesse momento. No inconsciente, o príncipe de ouros. Então, assim, eu gosto de ler o tarô. Quando a gente tem uma pessoa no foco, no bloqueio, muitas vezes ela sai representada por outros príncipes, mas estamos falando da mesma pessoa, né? Claro, só tem um príncipe de copas aqui no tarô, não tem como sair ele de novo. Mas como sai aqui na questão do bloqueio e a carta da dor, então sai outro príncipe aqui no inconsciente mostrando que a dor está relacionada sim a esta pessoa, no caso, a energia masculina aqui, seria um homem, né? E aqui para o leonino, a leonina, acaba sendo atualmente o tema da sua vida, né? Porque se você está no momento de trégua, no seu mental tem a dor e sai no bloqueio e no seu inconsciente o mesmo príncipe, então a gente está falando aqui de uma pessoa que te causou essa dor, né? Que é o motivo da discórdia, do conflito. E vamos ver em que âmbito que é essa questão. Aqui sai a carta do sucesso no seu histórico. Então você, no geral, é uma pessoa que joga para ganhar, né? Você não entra numa relação para perder. Você não entra numa relação achando que vai fracassar, né? Mas a carta aqui da ciência fala sobre você enxergar as coisas que até então você não via, sobre caírem algumas fichas mediante tudo isso que aconteceu
na sua vida recentemente e que te deixou com esse desgosto, tá? Que pede urgentemente uma mudança no seu olhar, nesse padrão, porque você veio representada exatamente pela carta da mudança, que é o 2 de ouros, né? A mudança é infinita, se você olhar dessa forma, é o próprio símbolo do infinito. Então, por mais que no passado o relacionamento, a relação com essa pessoa, não sei se é amoroso, mas enfim, pode ser um relacionamento profissional, pode ser um irmão, por mais que essa relação tenha sido bem sucedida, você não pode viver do passado, porque as coisas mudam, você muda também. Todas as pessoas mudam. E sai ao seu redor aqui o imperador. Eu tenho que olhar para isso como a questão do masculino, porque saem homens aqui e o imperador, que é o empoderamento masculino. Então, veja, se você não tem problemas com figuras de autoridade e de repente está tendo conflito com esta pessoa também, que pode ser um amigo, pode ser um irmão, pode ser um par romântico, sim. Mas faça um paralelo entre esta pessoa e a figura do seu pai. Talvez isso exija um exercício aí, um esforço da sua parte, porque pode ser algo muito novo, mas a questão sai o seu pai aqui ao seu redor, né? É como se fosse um espelho mostrando que existe um espelhamento entre essas relações, né? Esse desgosto aqui do que aconteceu, esse conflito, se você não está de repente projetando nessa pessoa que sai aqui como os príncipes, a figura do imperador, do rei, né, que é a figura maior do masculino do pai. Me mostra o pendurado também, né, o medo de ficar preso nisso, né, nessa história, não conseguir sair dessa dor, ou não superar algo, porque talvez não seja a primeira vez que isso acontece. Exatamente porque no inconsciente você está sempre trazendo aqui a figura do seu pai. E, obviamente, como sai pertinho uma carta da outra, você está preso também nesse padrão aqui, nesse relacionamento, nesse conflito com o seu pai, né? Pode ser um pai ausente, pode ser um pai presente, mas o conflito está vivo, está ativo. E fecha com a felicidade, que é o seu sonho, é o seu objetivo, ser feliz, né? Já saiu sucesso aqui no passado. E por que de repente a felicidade parece que escapa das tuas mãos, Leão? É isso que a gente também precisa olhar, né? Saiu um as de ouros aqui falando de aberturas concretas. Então, será que às vezes você não está fantasiando um pouco? E não está tendo essa felicidade, essa abertura concreta para realizar a felicidade? Eu vou aprofundar a questão aqui no tarô. O que Leão precisa aprender com esse conflito? Eu vou por esse lado. O que Leão precisa aprender com esse conflito, com essa pessoa? Olha, 3 cartas juntas aqui. Olha, você precisa aqui aprender a seguir em frente, porque as coisas não vão sair exatamente como você quer, Leão. Aqui o As de Paus fala sobre uma coragem, mas me veio muita energia também do fogo no sentido da raiva, né? É uma raiva mal trabalhada. Você precisa aqui equilibrar para você conseguir seguir em frente. A princesa de ouros, ela é um pouco reticente em seguir em frente. Ela sempre precisa de garantias, né? Ela sempre fica afofando o solo para ver onde ela pisa. E as coisas, nem sempre você vai conseguir fazer todos os testes, moldar a pessoa, ou então, digamos assim, se você é aquela pessoa que critica muito o outro, né? Fica apontando o dedo, falando, mas você não é assim, não é assado. Lide com aquilo que você tem, Leão. Porque senão isso aqui vai afetar o seu emocional, e aqui mostra atrasos nesse campo do emocional, né? É como se, de alguma maneira, você desse passos à frente, mas de repente você cai num buraco, né? Ou volta algumas casas, não conseguindo avançar nesse campo aqui do emocional.
O que mais para Leão? O que mais para Leão? Ó, espiritualidade, a sacerdotisa, o poder. A sacerdotisa tá pedindo para você olhar para sua base, que é o seu lar, a sua casa, a sua primeira casa. Não sei se você já saiu da casa dos seus pais. Se não saiu, é para você olhar o porquê você permaneceu ali. Ó, emocional deteriorado, né? A carta do deboche. Eu sempre digo que a lama emocional é a mais difícil de tratar, da gente limpar. E precisa muitas vezes da intervenção da espiritualidade nesse sentido. Mas aqui tá mostrando que o lar, a base, é ali que você tem que esmiuçar. Né? É ali que você tem que apostar, olhar, por mais que seja doloroso, o conflito está ali. O que mais para Leão nesse momento? Qual é o ganho de Leão ao olhar para isso? Qual que é o ganho de Leão? Olha, Leão, se você não olhar para isso, você vai ficar repetindo padrões, tá? O olhar para isso aqui exige um esforço, né? O Cavaleiro de Espadas é alguém que se esforça em dobro, é como se você tivesse realmente que sair do seu lugar numa busca ativa. A disputa é o conflito em si, né? Às vezes é até piorar uma relação, piorar uma situação, para depois você conseguir puxar um fiozinho que está nesse novelo e tirar os nós, tá? Me vem essa energia assim, de às vezes você ficar naquela relação superficial com a pessoa, sabe? Eu finjo que fiz as pazes, você finge que acredita, sabe nesse sentido, assim, uma coisa fake mesmo? E aqui fala para você aprofundar e colocar o conflito cara a cara, sabe? Você não fingir que tá tudo bem. Às vezes piora um pouco você cutucar a casca da ferida, mas precisa de sangue novo para cicatrizar. É mais ou menos nesse sentido que o tarot tá me mostrando. E olha, recomeçar do zero. É possível sim recomeçar do zero essa relação, seja com essa pessoa que recentemente você teve o conflito, né? Ou a separação, ou algum tipo de estremecimento na relação, e também com o seu pai, né? Como eu falei da figura paterna, e também mostrou que tem um conflito raiz ali no seu lar, e que precisa dessa intervenção. É como se a sacerdotisa estivesse trazendo intuições, trazendo conselhos da espiritualidade para você. Ó, opressão. Opressão é você botar pano quente, né? Você varrer essa sujeira para debaixo do tapete e não resolver isso, tá? É necessário, por mais que demore um pouco, né? Se você não se sente apto a mexer nisso, se é demais para você, deve procurar ajuda, né? Ajuda espiritual, emocional, né? Eu sempre falo que o emocional é um músculo que você precisa treinar. Você precisa ir para academia, né, para desenvolver essa musculatura emocional e lidar com questões que são difíceis, principalmente as questões que vêm lá da raiz, da base do lar, do passado, dessa matriz que é pai e mãe, certo? Mas você, Leão, é capaz. Então, toma um fôlego, né? Treina aí a sua musculatura, que você vai precisar disso em algum momento da sua vida, tá certo? Agradeço a você que me acompanhou até aqui. Assim eu levo adiante esse trabalho junto à espiritualidade e peço que a vida de cada um de vocês seja muito abençoada. Finalizo com as palavras da cigana Rosa do Oriente, que os bons ventos do Oriente sempre soprem a teu favor. Maktub, já estava escrito. Um beijo e até o próximo vídeo.